A questão 18, olha aqui que coisa ameaçadora. Um enunciado que não dá a figura, ele descreve a figura aqui. Então, além de resolver o problema, você tem que decifrar isso que ele está falando aqui. Claro que para isso você tem que conhecer as palavras da geometria, né? Olha só, triângulo, tudo bem. Agora, mediana relativa ao lado AC, pertence ao lado BC, o segmento perpendicular, interseção de segmentos, tá vendo? Então você tem que estar acostumado com, digamos assim, o jargão técnico da geometria e de qualquer matéria, né? Para poder resolver os problemas. É claro que na prova, um problema assim pode te fazer perder tempo. Então, na hora da prova, você pode prioritariamente resolver os problemas que estão mais tranquilos, que já estão com a figura dada, e deixar para o final esses aqui. Agora, se você tem prática em fazer isso, em ler uma descrição geométrica e fazer corretamente a figura, esse problema pode ser até fácil. Certo? Então vamos resolver aqui, vamos fazer a figura que ele descreve no rascunho, depois a gente ajusta. Seja um triângulo ABC, de modo que, então, triângulo ABC. Posso desenhar um triângulo ABC qualquer? Ah, você começa desenhando isso, um triângulo ABC qualquer. Claro que a figura pode não ter nada a ver com isso aqui, com essa disposição, com essas medidas desses ângulos que eu coloquei aqui. Tá, triângulo ABC. E BM é mediana relativa ao lado AC. Então, olha aqui, lado AC, mediana, BM, ela vai do B ao ponto médio do lado AC. Então, esse M tem que ser o ponto médio de AC. Então tá aqui a tal mediana que ele explicou aqui. Depois, o ponto N pertence ao lado BC e o segmento de reta AN é perpendicular a BM. Tá vendo como é que é trava-língua? Vamos por partes. O ponto N pertence ao lado BC. O lado BC tá aqui. Então, o N está em algum lugar desse lado. Certo? E o segmento de reta AN, quer dizer, do A até o tal N, assim, seria isso. N, um ponto do segmento BC, e o segmento de reta AN é perpendicular a BM. Olha só, AN é perpendicular a BM, então deve ser alguma coisa mais ou menos assim, né? É isso que ele está falando. Certo, o ponto P é a interseção dos segmentos AN e BM. Então, AN e BM, esse ponto de interseção aqui se chama P. Certo, a medida de BC é o dobro da medida de AP. Calma aí, a medida de BC é o dobro da medida de AP. O AP é esse aqui. Então, isso é o dobro disso. Eu coloquei na mesma cor aqui, mas é isso que está acontecendo. Essa medida é o dobro dessa. Certo? Nessas condições, a medida do ângulo ANB é... Ele quer saber o ângulo ANB. ANB. Ele quer esse anglinho aqui. Então, olha só, tem problema de ângulo que você só vai marcando os ângulos e usando que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus e você chega na solução. Mas tem questão que não adianta você ficar brigando com ângulos aqui, chamar de X e sair calculando todo mundo, não adianta, que você não vai conseguir descobrir o ângulo pedido. Então, tem problema de ângulo que você resolve usando somente ângulos. E tem problema de ângulo que você tem que jogar com outras coisas. Tem que jogar com esse perpendicularismo aqui, tem que jogar com essa questão dessa distância ser o dobro dessa. E aí você vai descobrir mais coisas. Somente por ângulos nem sempre dá certo. Esse problema é um caso desse. E pode ser difícil se você não estiver acostumado a fazer esse tipo de problema, treinar isso aqui. Então, o que a gente podia fazer aqui, ó? Eu não sei nenhum ângulo desse triângulo, não foi dado. A única coisa que foi dada é que esse segmento é perpendicular à mediana só. E nessas condições, que essa distância é a metade dessa.
E aí, sabe o que acontece? Para resolver um problema desse tipo, você tem que fazer uma construção mágica. Você conhece alguma propriedade de triângulos? Está no capítulo de triângulos, né? É um problema sobre triângulo. Alguma propriedade que fala sobre um segmento ser a metade do outro? Tem uma propriedade, sim, de triângulos, onde você tem um segmento como sendo a metade de outro. Sabe qual é? Isso é uma desconfiança, tá? Você tem que ter o desconfiômetro, tem que ter conhecimentos para poder desconfiar de um caminho, de uma solução. Porque esses segmentos aqui, eles estão separados um do outro. Se você tivesse condições de colocar eles juntos no mesmo triângulo, isso ajudaria, com certeza. Como é que você vai colocar esse segmento e esse segmento aqui juntos no mesmo triângulo? Porque eu estou desconfiado da propriedade do cateto oposto a 30 graus, que vale a metade da hipotenusa. Não tem isso? Cateto oposto a 30 graus vale a metade da hipotenusa. Então, nesse triângulo retângulo aqui, 30, 60, 90. Se você tem esse cateto valendo x, a hipotenusa vai ser 2x. A gente desconfia disso, né? Pode ser que não tenha nada a ver, mas é um caminho que você enxerga aqui. Então, vamos dar um jeito de fazer esse segmento aparecer junto desse, formando um único triângulo. Olha aqui o triângulo que eu vou sacar. Tá vendo esse triangulinho aqui? Eu vou pegar essa medida aqui, vou prolongar para cá e vou traçar aqui uma paralela a esse segmento AP, assim, ó. Observe que assim nós formamos dois triângulos iguais, esse aqui e esse aqui. Porque isso aqui é o ponto médio. Ponto médio. Aqui é perpendicular. Então eu tracei aqui uma outra perpendicular a essa mediana aqui, só que ela pega lá do lado de fora do triângulo. Então assim você fica com dois triângulos iguais aqui, congruentes. Aí essa medida AP vai aparecer aqui. Então, fazendo isso, nós conseguimos formar um triângulo retângulo. Por que que é retângulo? Porque eu tracei aqui perpendicular também a essa mediana, ou uma paralela a esse segmento AP aqui. Então, aqui ficou um ângulo reto, aqui ficaram medidas iguais, porque esses triângulos são iguaizinhos, são triângulos congruentes. E aí, esse triângulo formado, vamos chamar esse ponto aqui em cima de quê? Triângulo BQC, ele é retângulo aqui em Q, e ele tem esse cateto valendo a metade da hipotenusa. E aí, cateto oposto a 30 vale a metade da hipotenusa, e vale o inverso. Se um cateto vale a metade da hipotenusa, então o ângulo oposto a esse cateto é 30 graus. Então você descobriu esse ângulo aqui que é 30 graus. Então, isso aqui é a figura que resolve o problema. Vamos fazer essa figura maior aqui. Então, prolongamos essa mediana, traçamos aqui uma paralela a esse segmento AN. Aqui foi determinado o ponto Q, ângulo reto, claro. Porque já que essas são paralelas e esse ângulo aqui é reto, esse aqui vai ser reto também. Então, formamos aqui dois triângulos congruentes. Logo, essa medida aparece aqui. E essa medida vale a metade dessa, né? Essa aqui. Então, nesse triângulo retângulo, triângulo QBC, nós temos que o QC é igual a metade de quem? Do BC. Então, um cateto que vale a metade da hipotenusa. Quando isso acontece, o ângulo oposto a esse cateto é um ângulo de 30 graus. Qual é o ângulo que ele quer saber? É o ângulo ANB. ANB é esse ângulo aqui. Já que aqui é 30 e aqui é 90 graus, esse ângulo é o complemento desse. Então, esse ângulo aqui pedido é 60 graus. Então, 60 graus, resposta correta. Letra A. A questão número 19 veio aqui com uma figurinha, ó, triângulo ABC, aqui tem o ponto D e o ponto E. O que que ele fala?
Na figura a seguir, AB é igual a BC. Então, AB é igual a BC. Então, triângulo isósceles aqui, né? Com esses dois iguais. Vamos marcar de amarelo aqui os segmentos iguais? Figura pequenininha sempre dificulta a gente na prova, né? Então, você não pode rabiscar muito a figura, tem que escrever ali com letra pequenininha e prestar atenção para não estragar a figura cheia de rabisco. Então, nessa figura, AB é igual a BC e BD é bissetriz do ângulo ABC. Calma aí. BD tá aqui. Ela é a bissetriz do ângulo ABC. Então, ABC é a bissetriz. Então, esses dois ângulos aqui são iguais, né? Posso chamar aqui de X e aqui de X? Vamos ver. Ele falou também que CE é bissetriz do ângulo BCD. Calma aí. CE tá aqui. Ela é a bissetriz do ângulo BCD. BCD. Então, aqui é bissetriz também. Então, esse ponto aqui é o encontro de duas bissetrizes, né? Bom, ele falou ainda que a medida do ângulo ACF é 100 graus. ACF, quem é? ACF. O F está aqui do lado de fora. Então, esse ângulo aqui que é 100 graus. Ele quer saber a medida do ângulo DEC. DEC. Ele quer esse anglinho aqui. Então, isso aqui está pintando ser uma questão que dá para resolver só usando ângulos, hein? Lembre-se que isso aqui é igual a isso, quer dizer, esse triângulo é isósceles. Esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Se esse ângulo externo mede 100 graus, esse interno é o suplemento, vale 80 graus. Portanto, aqui é 40 e aqui é 40. 40 e 40. Agora, como do lado de cá é igual esse ângulo, porque o triângulo é isósceles, então esse ângulo aqui é 80 graus também, que nem esse. Vou escrever aqui do lado, 80 graus, é esse anglinho aqui. E esse aqui a gente calcula, né? Se você tem 80 e 80, quanto sobra para esse aqui? 180 menos 80 menos 80 vai dar 20. 20 graus. Então, esse ângulo B aqui vale 20 graus. Logo, esse ângulo que está dividido ao meio, né? Cada metade dessa é a metade de 20. 10 graus aqui e 10 graus aqui. Agora, ele pediu para você calcular esse ângulo. Agora eu vou ampliar essa figura. Olha só. Vou ampliar somente esse triângulo aqui de baixo. O triângulo BCE. É esse ângulo aqui que ele quer. A gente conhece esse ângulo aqui, que é 10 graus. Claro que eu fiz o desenho aqui fora de escala, né? Isso aqui não é 10 graus coisa nenhuma. O 10 graus é mais fechadinho. Mas não importa, eu só vou somar os ângulos aqui. Ó, 10 graus aqui. Esse outro é 40 graus. Porque é a metade de 80, né? A gente viu que isso aqui é 40. Esse ângulo que ele está pedindo é o ângulo externo desse triângulo. E nós sabemos que o ângulo externo vale a soma dos internos não adjacentes. Então, esse ângulo que ele está pedindo aqui, ele vale 10 graus somado com 40 graus, que dá 50 graus. Então, tá aqui o ângulo pedido, 50 graus. A medida do ângulo DEC, DEC é esse aqui, ela é 50 graus. Então, 50 graus, resposta correta, letra D. A questão número 20, ela é sobre paralelas cortadas por transversais, né? Mas também tem aqui essa questão de ângulos de um triângulo. O que ele quer saber? Na figura estão duas retas paralelas, R1 e R2. Aqui, R1 e R2. E duas retas transversais, T1 e T2. Aqui, T1 e T2. Com essas informações e os dados da figura, quer dizer, os ângulos que tem aqui, é correto afirmar que o valor do ângulo X é... Ângulo X é esse, ó. O que esse ângulo X é? Antes de mais nada, ele é um ângulo externo desse triângulo, que eu vou marcar em amarelo aqui. Não tem nomes dos pontos, né? Então eu não posso nomear esse triângulo aí. Se for necessário, eu dou nomes e chamo de alguma coisa. Mas
A princípio não está precisando. Então, esse ângulo X que ele quer que a gente calcule, ele é um ângulo externo desse triângulo aqui. E eu já tenho aqui um ângulo conhecido, ó, 120 graus. Nós sabemos que o ângulo externo vale a soma dos internos não adjacentes. Então, esse ângulo X vale 120 graus, mais esse aqui. Então, a gente tem que calcular esse anglinho aqui, quanto é que vale? E tá na cara que ele é um ângulo de 20 graus. Por quê? Porque a gente tem aqui paralelas cortadas por uma transversal. Esses ângulos aqui são ângulos alternos internos. É o Z de Zorro, né? Então, se aqui é 20 graus, aqui é 20 graus também. Então, olha que moleza. Esse X aqui, ele vale 120 graus mais 20 graus. Isso dá 140 graus. E 140 graus, olha aqui, resposta correta, letra C.